Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP. A tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos. Seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606. Atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Liceu Tec! Aço Norte. Empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417.
Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia. Farmácia de manipulação. Uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia. Barretos, Guaraci e Altair. Hoje temos a grata satisfação de receber no programa Quero Saber, aqui na TV Barretos, um geriatra e nutrólogo. Uma especialidade que a maioria das pessoas realmente está precisando, porque a população brasileira está envelhecendo, né? A população, me parece que tem mais gente ficando idosa do que nascendo hoje em dia. Mas isso tudo o nosso entrevistado de hoje vai explicar, que é o Dr. Wagner Chiappetti. Dr. Wagner, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Prazer é meu, doutor, estar aqui, né, e poder esclarecer algumas dúvidas, né, a respeito de doenças nutricionais, da obesidade, do envelhecimento da população, né, de como poderemos fazer para melhorar, né, a nossa qualidade de vida na terceira e na quarta idade. Para mim é um prazer. Prazer é todo nosso, eu tenho certeza que o telespectador da TV Barretos vai ficar bem sintonizado, porque é um assunto que interessa a todos, né? Você é de Barretos, Dr. Wagner? Não, eu vim do sul do Brasil, já estou em Barretos já há 12 anos. 12 anos? Há 12 anos. E esse tempo, né, que nós estamos aqui, eu fiz a minha formação entre Barretos e Ribeirão Preto, né, no Hospital das Clínicas. Acabei fazendo como primeira especialidade a nutrologia e posteriormente em 2008, né, que eu fiz uma pós-graduação em geriatria, que eu entendo que que foi um excelente complemento para a minha área nutrológica, visto que à medida que envelhecemos ganhamos peso. É verdade, é verdade. Então, naturalmente as minhas duas hoje especialidades se complementam. Sim, sim. E quão grato eu vejo, né, com o passar do tempo, que as duas especialidades cada vez mais se ajustaram, né? Quando não temos a obesidade, nós temos a desnutrição ou a dificuldade de alimentar-se, típica de algumas doenças também da terceira idade. Então, eu posso hoje ajudar muito o meu paciente. Você fez todos os seus estudos no Rio Grande do Sul até a medicina? Sim. Em que cidade que você fez primário? Porque naquela época eu acho que era primário, né? Não era, ou já era ensino fundamental na sua época? Já era fundamental. Já era fundamental. Eu fiz um ensino, meus pais são agricultores, eu fiz um ensino médio na cidade de Curitiba, mas cresci no interior do Paraná. Meus pais são gaúchos, mas... Você cresceu no interior do Paraná, então? No interior do Paraná, porque meus pais, como fizeram aquela migração nos anos 80, né, dos gaúchos, né, que eles avançaram para o Mato Grosso, para o interior da Bahia e para uma área agrícola no Paraná, uma área bem fria, a área do sul do Paraná. Que cidade? Guarapuava. Guarapuava. O sotaque é muito assemelhado do gaúcho com o paranaense, né? Sim, porque a formação original do povo paranaense é de pessoas do Rio Grande do Sul. São pessoas oriundas do Rio Grande do Sul. E são estados limítrofes, né? Limítrofes. O Paraná segue aquela cultura gaúcha, dos CTGs, do chimarrão. Segue toda essa cultura? Sim, com certeza. Quer dizer que o paranaense toma o seu chimarrão às 5 horas da manhã também, 6 horas? Às vezes, ou disse que até muito mais do que o próprio povo gaúcho. Então, segue-se o número de CTGs que tem, né, que é Centro de Tradições Gauchescas, onde se cultua a cultura do gaúcho, ele tem um número maior hoje no estado do Paraná do que no Rio Grande do Sul. Que isso, e a gente não sabia disso, né? Se mantém as tradições, principalmente nas cidades do interior. Eu terminei então o meu ensino... Deixa eu falar um pouquinho do chimarrão, porque você falou que o paranaense toma tanto chimarrão, até mais do que o gaúcho, né? Eu já li qualquer coisa que o chimarrão, por ser uma bebida quente, né? Tem problemas quem toma direto o chimarrão? Doutor Miziara, para o organismo. Hoje, assim, não existe nada comprovado, né? Mas tem qualquer coisa, tem qualquer conversinha sobre isso, né? Sim, já se cogitou.
eu vou lhe dar o porquê. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem câncer de esôfago. Então, é exatamente sobre isso. Né? E tentou-se associar por inúmeras vezes o uso dessa bebida, o uso do chimarrão relacionado a essa doença. Nunca se comprovou, e na realidade a gente sabe, né, os pesquisadores, nós médicos sabemos que o meu estado ele é prevalente em câncer de esôfago e câncer de mama e câncer de intestino pelo fator do alto consumo de gordura saturada. É o estado que mais consome carne. Carne e churrasco gordo, isso, né? As carnes defumadas, né, que elas são ricas em nitrosaminas, uma substância peculiar do processo de defumação. Tudo isso leva a esse estado ser campeão nesses tumores. Mas não conseguiu nunca fazer um link, fazer uma relação direta com o chimarrão. E você é tomador de chimarrão, né? Sim, aqui em São Paulo menos, né? Porque a nossa região aqui é muito quente, né? É muito quente, mas eventualmente sim, nos meses mais frios, com certeza. Vamos voltar aos seus estudos. Você estava no Paraná e tal. Terminei, aí fui fazer o ensino médio em Curitiba, que é muito comum, e de quem vem do interior, né? Eu já tinha uma ideia que eu gostaria de fazer medicina, então eu precisava fazer escolas melhores. A partir daí, comecei a fazer vestibular para medicina em universidades grandes, universidades federais. Todas no Paraná? Não, espalhadas pelo Brasil. Espalhados. Eu fiz no Mato Grosso, aqui no estado de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul eu sempre concentrei mais por ser meu estado de origem e por ter 4 universidades federais. Ah, são 4 universidades federais? Todas no estado, não são todas em Porto Alegre, não? Todas no estado. Santa Maria, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Santa Maria tem muita universidade, né? Tem, muitas. É um polo hoje. E não é uma cidade muito grande, né? É uma cidade média, né? É, média, uma cidade média. Ela é mais ou menos o dobro de Barretos, um pouco mais que o dobro. Mas que... Tipo Rio Preto, assim, mais ou menos? Isso. E tradicionalmente é uma cidade universitária. Acabei passando na Universidade Federal do Rio Grande. Do Rio Grande? É isso. Que fica bem no extremo sul, né? Ela fica próxima até do Uruguai. É uma cidade que tem um curso muito famoso, que é o curso Qual cidade? Rio Grande. Ah, Rio Grande, chama Rio Grande a cidade. Grande. A cidade ela tem um porto muito grande, é a base da Ipiranga, né? É cidade portuária, né? É a maior cidade portuária, é o segundo maior porto do Brasil hoje. Né? E quando você estava fazendo o curso de medicina, para o estudante começam aquelas dúvidas, né? Qual seria a especialidade a seguir? E você já tinha essa ideia a partir de que ano de faculdade em fazer nutrologia? Na verdade, doutor, eu nunca tive essa ideia. Nunca imaginei que eu gostaria de fazer. Porque uma característica, justamente hoje as minhas 2 especialidades que eu trabalho, as 2 especialidades eu não tive durante o curso normal, a graduação normal. Ah, você não teve, né? Não tive. Porque elas são... Nutrologia é uma especialidade nova na medicina. Ela tem menos de 40 anos. Então é uma especialidade ainda que não está não está na grade curricular, sei. Né, o que é uma pena. Né, até hoje não está na grade? Não. Poucas universidades federais têm a nutrologia na grade. Né, então, não faz parte do estudo normal do estudante, o que é uma falha muito grande, no meu ponto de vista. Visto que obesidade, desnutrição, desordens metabólicas, elas são pinceladas hoje na grade curricular em determinados momentos para o aluno, mas não existe, na maior parte das vezes, um sistema que insere essa especialidade. A geriatria, agora, nos últimos 10 anos, começou-se já a se instituir essa matéria nas universidades de um modo geral, mas também nem todas existe esse módulo como matéria, né, onde o aluno vai estudar por 6 meses, por um semestre ou por um ano. Muitas vezes também ela está inserida dentro de diferentes especialidades
vai se estudar. Quando um professor de determinada matéria, ele passa a falar sobre geriatria, mas en passant, né? Sim. Seria... dentro da própria matéria dele. Dentro né? da cardiologia vai se falar da parte cardiogeriátrica, do envelhecimento do coração. Então, o nefrologista vai falar do envelhecimento. Então, mas se fala aos poucos, né? Sei. Não existe uma matéria específica. Isso. Professor catedrático de geriatria não existe. Isso. Então agora... Mas já está existindo já esse professor especial? Já existe algumas universidades que têm a especialidade. Quando eu me formei em 2000, no caso, entre 95 e 2000, na Universidade Federal, que eu fiz, não existiam essas duas matérias. Geriatria existia como matéria opcional. Sim. Então, dentre as que eu poderia escolher como opcional, entre o 5º e o 6º ano, existia a geriatria, que por coincidência não fiz. Não fez. Escolhi outra. Escolhi outra na época. Mas a nutrologia, ela entrou na minha vida por estímulo de professores, né, por conhecer dentro do Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto. E aí acabei me apaixonando e eu exerci de 2004 a 2008 somente nutrologia. Só tratava obesidade e dislipidemia. Você se formou quando? Em 2000. Em 2000. E depois de lá você já veio para Ribeirão Preto fazer... Sim. Primeiramente, como não era a minha primeira opção, né, a nutrologia, nós somos obrigados a fazer clínica médica. Sim. Né? Clínica médica nos dá a base para fazer qualquer outra especialidade. Isso na residência, clínica médica, não? Sim. Bom, você vai continuar falando sobre clínica médica e outras especialidades suas no próximo bloco. Vamos agora abrir um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o geriatra e nutrólogo, ou nutrólogo e geriatra, Dr. Wagner Chiappetti. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o nutrólogo e geriatra Dr. Wagner Chiappetti. Dr. Wagner, você chegou a exercer a profissão no Rio Grande do Sul, depois de formado? Doutor, eu exerci por 1 ano, porque como eu não havia feito serviço militar aos 18 anos, eu tive que obrigatoriamente fazer, eu tinha 1 ano para cumprir ou no Exército, na Aeronáutica ou na Marinha. Como o Rio Grande é uma cidade portuária, a cidade onde me formei, a Marinha tem a base do 5º Distrito Naval. Uma das sedes da Marinha fica nessa cidade onde eu fiz a medicina. Acabei naturalmente optando pela Marinha, fiquei 1 ano, né, cumpri meu dever, né, com o Estado e a partir daí exerci meu primeiro ano de médico dentro de navio. Né? Então fiquei 1 ano embarcado nos navios da Marinha. Foi uma experiência muito interessante, diferente, sui generis, né? Mas foi passeando de navio e exercendo a medicina. Isso, mas foi muito gostoso. Mas não era um navio de turismo, né? Então é diferente, são né? navios de guerra. De guerra, né? Mas assim, se aprende muito sobre educação, sobre comportamento, né? Sobre rigor sobre hierarquia. Hierarquia, né? Então, disciplina é muito grande, né? Então isso você leva para a sua vida. Respeito isso, né? pelos mais velhos, pelos mais graduados. É verdade. Pelos mais antigos, né, como se fala dentro da vida militar. E assim, eu tenho excelentes lembranças desse meu tempo. Hoje eu sou tenente da reserva e com certeza voltaria em qualquer momento, se preciso fosse. Mas gostei muito dessa experiência, só não persisti dentro da Marinha, porque acredito que eu tinha uma outra missão a fazer. Precisava fazer uma especialidade para ajudar, continuar ajudando as pessoas
e para continuar evoluindo como médico. Esse é o verdadeiro papel do médico, né? Isso que você falou, continuar ajudando as pessoas, né? E da Marinha, você já veio direto para Ribeirão Preto? Sim, daí eu já fiz a clínica médica... É como residência a clínica médica, não? Sim, como residência, se faz a clínica médica e depois se escolhe uma especialidade. Dentro dessas especialidades que se escolhe, você tem N alternativas, né? Cardiologia, nefrologia, nutrologia. Clínica médica seria o clínico geral de antigamente, é isso? Não? Isso, não. É o clínico geral. Se o médico sai da faculdade, se ele termina hoje a faculdade, ele já pode exercer como um médico, um clínico. Mas sem a especialidade. E ainda existem médicos que fazem a clínica médica como especialidade. Sim. Parece que não teria grande resultado, mas é uma excelente residência onde se aprende, né, inúmeras técnicas, inúmeros procedimentos, e é uma especialidade muito boa. Mas que hoje muitos médicos acabam optando por fazer uma outra especialidade. Então, algumas especialidades exigem a clínica médica. E ali na clínica médica, você fazendo a clínica médica, aí nasceu esse desejo da nutrologia? Né? Sim, conheci através de um amigo, e esse amigo me apresentou a nutrologia. Ele já estava um ano na minha frente, e me apresentou em conversas de corredor de hospital, me convidou para fazer um estágio, né, com ele na nutrologia. Acabei conhecendo a nutrologia justamente por pacientes que eu pouco trabalho hoje, que são pacientes que sofrem da doença anorexia. Né, os pacientes que deixam de comer, geralmente, né? são jovens do sexo feminino. Então eu conheci por um aspecto... Principalmente as modelos, né? Sim. A anorexia pega muito em modelo que quer ser magra de todo jeito, né? Mas nasce lá quando menina ainda, né? Nasce na pré-adolescente, na adolescente. São meninas do sexo... São predominantemente mulheres, né? Ou moças. E a partir daí... elas começam a ter um distúrbio, né? É uma doença que ela é um misto de doença... É uma doença ou a pessoa se acostuma a isso? Não, doença. É doença mesmo? É um misto entre uma doença nutricional e uma doença psiquiátrica. Por que psiquiátrica? Porque a pessoa cria um distúrbio de imagem. Ela se olha sempre no espelho e ela se vê obesa. E muitas vezes não tem nada disso, né? Não de maneira alguma. Ela está, às vezes, já magérrima, está num estado de magreza, grau 1, grau 2, um estado de doença, e ela não consegue perceber que ela está nesse estado. Sei. Então, por isso que é uma doença mista, onde tem o psiquiatra e existe o nutrólogo. Então, nem é desejo de emagrecer, né? A pessoa se sente gorda sem estar gorda, né? Sim. Inicia como um desejo de emagrecer, depois começa com dieta extremamente restritiva, passando por depois subterfúgios para esconder, né, a alimentação da família. Então, a família acha que o adolescente está comendo, né, mas não está comendo, ele esconde comida dentro da roupa, no guarda-roupa. E tem vômitos também, né? O problema os métodos purgativos, né? Provocar diarreia, provocar vômitos são clássicos, né? E persistem por muitos anos, muitas vezes. Mas a família, né, como cobra muito, como participa muitas vezes da terapia, ela cobra muito, né? Então tem que ter uma vigília constante. É uma doença bem trabalhosa, mas que muitas vezes, a maior parte das vezes, graças a Deus, temos êxito. Isso é bom, né? No tratamento. Mas é uma doença difícil. Conheci, por esse tipo de paciente, falei que hoje é o que eu menos trabalho, porque ainda bem que existe um número baixo ainda dessa doença na população. E hoje, basicamente, na nutrologia, eu trabalho muito mais com as dislipidemias, o colesterol, o triglicérides elevado e a obesidade, quase na totalidade do meu consultório. Nós vamos falar bastante ainda sobre nutrologia, mas antes eu quero saber como é que você veio parar em Barretos, doutor?
Primeiramente, nos primeiros anos de trabalho, trabalhei como nutrólogo no Hospital Pio XII. E fazia uma parte do meu tempo, né, como nutrólogo. Mas como é que você veio parar no Pio XII? Foi convite? Você chegou? Sim, foi convite. Na época foi convite da Regina. Me convidou para fazer para trabalhar como nutrólogo dentro da fundação. Ficou lá quanto tempo? Eu acho que eu fiquei por volta de 3 anos. 3 anos, mano. Um pouco mais. E trabalhava como nutrólogo. Tive a oportunidade de fazer um concurso na prefeitura, né? E a partir daí eu já comecei a trabalhar na região. Eu trabalhava em algumas cidades aqui próximas, principalmente Jaborandi, que tem uma história de muito amor por aquela cidade. Foi uma cidade bem no início da minha carreira. E eu trabalhava na prefeitura de Barretos também. E logo em seguida eu passei de clínico na prefeitura de Barretos, onde eu trabalhei só o primeiro ano. Passei de clínico, rapidamente eu passei para trabalhar com nutrologia, fazendo uma cópia de um ambulatório do Hospital das Clínicas de obesidade. Eu levei nessa época a ideia para a administração pública, que eu queria montar um ambulatório somente de obesidade. Então esse ambulatório de obesidade da rede pública eu tenho desde 2006. E tem até hoje? Tenho até hoje, todas as quartas-feiras, tendo uma média de 30, 34 pacientes, todas as quartas-feiras, somente obesidade. Bom, e da Fundação Pio XII você veio para onde? Fundação Pio XII eu trabalhava no misto com a prefeitura e em determinado momento meu trabalho aqui fora, entre hospital particular, que eu comecei a trabalhar no Hospital São Jorge, e o misto com a prefeitura, acabou me tomando muito tempo e eu acabei deixando o Hospital Pio XII nesse momento. E hoje eu trabalho exclusivamente no Hospital São Jorge e na prefeitura. Na prefeitura, né? Isso. Vamos falar sobre nutrologia agora. O que realmente faz o nutrólogo como especialidade? Bom, o nutrólogo trabalha com todas as desordens nutricionais. Se nós pensarmos dessa maneira, fica muito fácil a gente imaginar que eu trabalho desde do paciente que não consegue ganhar peso até aquele que tem muito peso. Passando por isso, tem outras desordens nutricionais. Falta de determinadas carências nutricionais, de determinadas vitaminas, né? Vitamina A, ferro, vitamina B12. Basta nós pesquisarmos, né? Muitas vezes o telespectador vai se pensar, mas como que o doutor pode saber que existe determinada carência nutricional? Pesquisando. Pesquisando. Então, e fazendo exames também de sangue, essa coisa toda. Hoje existe muitas pessoas que têm fadiga crônica, estão sempre cansadas, ou com estresse muito alto. De trabalho, estresse de trabalho, né? Astênicas, né? Com cansaço inexplicável. Chega 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, já está cansado, né? Sim, a pessoa está... com falta de motivação. E muitas vezes a resposta está em desordens nutricionais, né? A vida moderna nos impele a comermos mal rapidamente. Muitas vezes eu pergunto para o meu paciente, você consegue ter domínio sobre sua dieta? Gostaria de estar... O que você almoçou hoje era realmente o que você gostaria de almoçar? Ou comeu algo simplesmente para sobreviver, né? Porque estava com fome, teve que ser rápido, teve que ser ágil nesse momento, e essa escolha não foi a sua escolha. Então, essas perguntas, elas refletem exatamente o estilo de vida moderno que nós temos atualmente. Um estilo que não favorece a saúde, que não favorece o consumo de fibras. Se não consumimos fibras, nós estamos abrindo caminho para um número elevadíssimo de doenças. Né? De doenças. Fibra é muito importante, professor, muito importante. Né? Então, todas essas desordens nutricionais, elas vão... Passa a ter muita prisão de ventre também, quando você não come muita fibra, né? Sim, sabemos hoje que a diminuição do consumo de fibras, ou populações que consomem menos fibras, tem mais chance, maior risco de desenvolver diferentes tumores. Então, as desordens nutricionais, elas passam desde a magreza, passando pela falta de coragem para vencer as dificuldades do dia a dia, e
a obesidade. Vamos continuar esse assunto que é muito interessante, mas no próximo bloco vamos novamente abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o nutrólogo e geriatra Dr. Wagner Chiapetti. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Wagner Chiapetti, médico geriatra e nutrólogo, ou nutrólogo e geriatra, né? Porque a primeira especialização foi nutrologia, né, doutor? Nutrologia. O senhor estava falando sobre cansaço, sobre essas situações que o cidadão, o paciente enfrenta no dia a dia e que muitas vezes não sabe por que está acontecendo isso, né, doutor? Sim, é uma queixa muito frequente no consultório, acredito de todos os especialistas, de todos os colegas médicos. Eu ouço muito isso também, nossa, eu estou cansado e não sei por que eu estou tão cansado assim, né? Isso envolve a dieta, mas também envolve o estresse que nós somos submetidos hoje, né? A pressão é muito grande de resultados, né? Todos os trabalhadores, né, como nós que somos, sofremos pressão, né, de resultado, de tempo, de ações. Hoje em dia tem que bater meta em tudo, né? Então é aquela pressão ações, que não tem tamanho, né? As ações têm que ser otimizadas, não podemos errar. Então tudo isso resulta num estresse psicológico. Eu gosto muito, doutor, de uma palavra do passado para relacionar esse cansaço, que é estafa. Estafa, né? Eu acho uma palavra muito mais apropriada, porque o estresse é uma coisa muito banalizada, né? Virou uma palavra que é tudo estresse, né? Hoje em dia joga tudo em cima do estresse. Isso, então é uma palavra muito banalizada. Já a estafa, ela representa... É uma palavra mais definida, né? Estafa, né? Definida, você está definida. Realmente ela define isso, é o esgotamento físico e intelectual, ou somente intelectual. Muitas vezes as pessoas estão estafadas intelectualmente ou mentalmente e não fisicamente. Elas são levadas ao extremo por situações de conflito, né? Ou no trabalho, ou em casa, e isso tudo faz um desgaste mental muito severo. E isso reflete, né? Não somos coisas separadas, né? Físico e mente. Isso reflete diretamente no físico. Se a pessoa acorda pela manhã e ela não tem coragem de sair da cama logo que acorda, realmente isso traz o que, doutor? Traz um reflexo de algo que vem acontecendo na vida dela. Algo que já vem acontecendo. Aquela dificuldade em sair da cama e acordar, né? Querendo dormir mais 2 horas, né? Com certeza, isso mostra que esse sono não está sendo adequado, essa pessoa não está fazendo os ciclos, né? Devemos fazer 3 ciclos de sono profundo durante a madrugada. Muitas vezes, se nós temos um sono muito superficial, aquele sono onde você é acordado com qualquer barulho do meio externo, da rua ou ao redor da casa, essa pessoa não está entrando num sono profundo. Se ela não entra nesse tipo de sono profundo, ela não relaxa, ela não descansa, ela não refaz os hormônios que devem ser feitos durante esse período noturno. Isso somado a como que pode acontecer essa dificuldade no sono? Problemas verdadeiros acontecendo na vida dessa pessoa, alimentação errada noturna, excesso de cafeína durante a noite. Então, inúmeras situações podem levar a essa pessoa a dormir mal. Se dorme mal, ganha peso. Tem muita gente que acorda muito para xixi, né? Então acaba dormindo mal, né? Porque acorda 3, 4, 5 vezes. Né? E não é correto. Não é correto. Não é correto. Acorda como médico, né? Médico também acorda. Se o nosso telespectador acorda várias vezes durante a noite, isso está errado, porque isso não é fisiológico. Não devemos acordar à noite para ir ao banheiro, né? Eventualmente, né, se bebermos muito líquido antes de dormir, acordaremos no meio da madrugada, mas não é fisiológico. Isso tem que se deixar bem claro que não deve ser desta maneira. Lógico. No máximo uma vez e o resto do tempo tem que ser dentro desse ciclo de sono profundo. Como é que se faz então, doutor? Eu gostaria que o senhor passasse pelo menos um panorama, uma receita, vamos assim dizer. Como é que se acaba com esse cansaço?
como é que a gente deve fazer uma alimentação diária, a alimentação noturna, muitas vezes as pessoas comem realmente errado, porque normalmente, na vida social que nós enfrentamos, né, tudo você acaba alimentando muito à noite, né? Você vai sair com os amigos, você vai tomar uma bebida, vai jantar. Se você vai numa reunião de clube de serviço, você vai jantar à noite. Qualquer coisa você janta à noite. Isso me parece que é um erro, mas é a vida social de hoje, né? Sim, a vida social nos impele e o modo de vida que nós temos hoje, né? A velocidade com que o mundo hoje corre, nos leva justamente a isso, nos leva a termos uma vida social mais ativa durante a noite. Acaba acontecendo que nossa principal refeição tem sido noturna. Tem sido noturna. Tem sido noturna. Esse é o modo americano, né, de ser, né? Nós temos hoje, o americano ainda brinca, né, que ele fala assim, para que almoçar, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, né? E isso acaba, nós temos duas refeições, né? O café da manhã e muitas vezes um pequeno lanche durante o dia e ou uma pequena refeição e acabamos só jantando, priorizando esse jantar. Isso é uma forma totalmente errônea e que nós devemos nos esmerar em consertar. Como é que se conserta isso, doutor? Vamos lá. Primeiramente, assim, hoje nós temos aqui as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, com certeza sabem, boa parte não toma mais seu desjejum, seu café da manhã. Isso é uma forma muito errada de começar o dia. Eu gosto muito do café da manhã, eu priorizo muito. Isso, e é extremamente correto. Quando não comemos pela manhã, né, nós estamos deixando de disparar inúmeras reações metabólicas no nosso corpo. E o nosso corpo entende que ainda estamos em jejum. Um jejum que iniciou lá no jantar. E esse jejum ainda não cessou. Isso deixa o nosso metabolismo mais lento. As reações metabólicas, elas são mais lentas. E isso tudo predispõe à obesidade. Geralmente o obeso, ou o grande obeso, ou a pessoa que está fora do peso, ele faz uma ou duas refeições diárias. A gente tem uma ideia que o grande obeso, ele passa o dia inteiro comendo ou com uma bacia de comida na mão. E não é dessa forma. Sem contar que depois de atingir determinada obesidade, essa pessoa come pouco e mantém a obesidade, porque o metabolismo dela realmente... Ficou muito lento, né? As reações metabólicas são lentas e a facilidade do ganho de peso é muito exacerbada, muito exagerada. E a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais idosa, o metabolismo vai ficando mais lento também. É uma reação normal, as né? glândulas vão envelhecendo com o passar do tempo e nós temos essa quantidade de hormônios, ela vai diminuindo com o passar da idade. Então, para a gente fazer um modo de se alimentar, nós primeiramente devemos escolher alimentos, na maior parte das vezes, integrais, usar, né, o diet ou light eventualmente, né, não foi feito só para pessoas diabéticas, não foi feito só para pessoas que querem emagrecer, mas se nós falamos de alimentos diet e light, nós estamos falando de alimentos que têm redução calórica. Né? Isso. Uma redução de gordura, ou uma redução de açúcar, uma redução de algum elemento que traz... né, que traz realmente um prejuízo ou mais calorias naquele alimento. Então, usar esses alimentos na maior parte das vezes, diminuir o açúcar na dieta, tentar fazer pelo menos 4 refeições por dia. E essas 4 refeições, elas podem ser o café da manhã, um bom café da manhã, podemos pular o lanche da manhã, não é tão obrigatório. Não é tão obrigatório. Um almoço onde tem uma quantidade de fibras bem interessante. Como é que é um almoço, assim, interessante para a pessoa? Bom, um almoço ideal seria um almoço onde nós temos um carboidrato, né, sempre por escolha, um carboidrato, ou arroz, né, ou uma massa, né, que... Arroz e feijão já... Sim. Não. Uma dupla perfeita. Perfeito. Então, arroz... Mas pouquinho, né? Porque a gente come muito arroz e feijão, acaba exagerando. Essa dose de carboidrato... Então, quantas colherinhas a gente tem que colocar Essa dose de carboidrato, ela tem que corresponder mais ou menos a 40% de um prato.
Então o prato, a gente fala em porcentagem. Porque se eu coloco, doutor, se eu colocar aqui na TV, colocar que é 3 ou 4 colheres, ou dar uma medida em gramas, eu vou estar errando porque nós temos pessoas de diferentes pesos. Isso, é verdade. Então, tem que analisar caso a caso. A dieta ela é personalizada pelo peso, pela característica do que aquela pessoa faz durante o dia, qual a atividade física que ela demanda naquele dia. O atleta ou aquela pessoa que faz academia é muito diferente do que não faz. Né? Então, isso é muito particular. Mas nós podemos falar em porcentagens. Então, de 30% a 45% de carboidrato nesse prato. Então, vai ser ou arroz com feijão, ou uma massa, ou uma né? Não é arroz, feijão e mais massa. Não, né? Sempre ou mandioca, ou batata. Então, nós sempre temos um carboidrato, ou uma farinha, né? Uma farinha temperada ou farinha de mandioca. Então, nós temos um carboidrato. Quer dizer que se colocar farinha, não pode colocar arroz e feijão? Sim. São carboidratos concorrentes. Então, nós escolheremos um carboidrato, uma proteína, que é de 10% a 15%, que seria a carne, e o restante é completado com fibras, né, que são legumes cozidos, refogados, salada. Então, nós temos um prato que é bem rico em fibra. Nós temos uma escolha de uma carne magra e nós temos o carboidrato. Este é um prato perfeito. Se nós comermos um prato só de massa, nós estaremos incorrendo em erro. Se nós comermos um prato, basicamente arroz e feijão e um pedaço de proteína, de carne ou de ovo, nós estaremos correndo em erro. Então, nós estaremos abandonando as fibras. Então, é muito importante que a gente faça esse equilíbrio. Lembrando que no jantar, doutor, o ideal é que a gente diminua o carboidrato. Vamos continuar com esses pratos no próximo bloco. Vamos abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Wagner Chiapetti. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Wagner Chiapetti, nutrólogo e geriatra. Estávamos falando no bloco anterior sobre o prato ideal, a comida ideal que a pessoa deve ingerir durante o dia, né? E o doutor estava falando sobre a necessidade muito de fibras. Aveia, por exemplo, se fala que farelo de aveia tem muitas fibras, devemos alimentar dessas fibras de aveia e tal? Sim, doutor Miciar, é muito importante que nós temos o consumo de fibras. E muitas vezes você não come as fibras alimentares normais, né? Então você tem que se socorrer a essas... Alguns cereais, né, eles têm tem uma importância muito grande no funcionamento intestinal. Não somente se nós pegarmos as hortaliças, os legumes, mas o centeio, a aveia, a cevada... Né? Se nós notarmos hoje, está muito fácil de comermos, né, esses cereais, porque não necessariamente precisamos comê-lo associados a leite ou a frutas. Nós podemos, hoje os pães, né, a variedade de pães, né, hoje integrais, ela é muito grande. Hoje nós temos cereais maravilhosos que já estão incluídos nesses pães, o amaranto, a chia, que são cereais que têm um poder, né, de quantidade, digamos assim, de ômega, de fibras. Qual é o melhor cereal que o senhor recomenda? Existe isso ou tudo é um conjunto? É um conjunto, né? Se nós formos falarmos assim de cereais, a gente... Falam bem desse farelo de aveia. É importante mesmo? Diz que tem... o farelo é a parte do grão onde se tem mais fibras. Sim, né? Só que é muito difícil a gente consumi-lo... Ou ser aceito assim, muito facilmente, né? Ele pode ser polvilhado em cima de uma salada de frutas. Isso. Mas como eu disse, dentro dos pães é muito mais fácil. Então a gente... Pãozinho francês engorda muito? Deve-se tirar totalmente da dieta? Totalmente não, mas no dia a dia devemos consumir pães integrais. Esses pães integrais incluem o farelo de aveia, o farelo de trigo, inclui o triguilho, inclui a chia,
a quinua, né? Que são o amaranto, que são formas de cereais que muitas vezes para se comprar isoladamente ainda tem um valor muito alto. Sim. Né? A quinua, por exemplo, que é um cereal que vem lá dos Andes, lá dos Alpes, ela é um cereal maravilhoso. Ela tem 4 vezes mais proteína que o arroz e 3 vezes menos caloria. Mas ainda tem um valor elevado, porque tem uma área comercial ainda de produção, de cultivo muito pequena ainda aqui na América do Sul. Conforme isso for disseminando na população, com o passar dos anos... E tem muita fibra aqui no... Tem muita... Como eu falei, ela tem 4 vezes mais proteína. Ela tem... Se a gente pegar o mineralograma dela e as vitaminas que tem, é muito superior, por exemplo, é muito superior aos outros cereais. É muito superior ao trigo, é muito superior ao centeio, à cevada, mas ainda tem um valor elevado. Então, o valor que você fala é financeiro para comprar, né? Para comprar, é um valor financeiro. Então, teria como substituir o arroz no dia a dia, teria como o farelo, por exemplo, de aveia, de quinua. É muito superior ao farelo de aveia. Existe o farelo de quinua também? Sim, é muito superior. Só que a gente está falando em uma diferença em valor muito exorbitante ainda. A gente não vê no supermercado, você vê quinua. Eu nunca vi escrito farelo de quinua. Tem a quinua em grãos, que parece quando cozida fica como pérolas douradinhas, e existe o farelo da quinua, que pode ser polvilhado, usado em vitaminas, usado para adicionar num leite. Né? Eu prescrevo muito para os idosos em vitaminas, ou quando eu tenho pacientes que fazem dieta enteral, né, através de sonda, pacientes que não conseguem se alimentar, eu coloco dentro da dieta que vai ser batida, ou dentro da sopa, ou dentro da dieta que vai ser passado pela sonda, a gente coloca esses cereais diferenciados, porque vão trazer um benefício extra para o paciente. Sei, que bom, que bom. Mais alguma coisa sobre nutrologia que o senhor queira informar? O senhor queira explicar, que é interessante para... Eu acho que lembrar, doutor Miziari, que a obesidade tem tratamento, né? Que a obesidade é uma doença que realmente... Dá para tratar sem essas operações bariátricas? Né? Muito, com certeza. Né? Eu sou um médico que indica a cirurgia bariátrica e sou médico que tiro da cirurgia bariátrica também. Né? Eu falo muito com o meu paciente sobre as vantagens e as desvantagens de uma cirurgia bariátrica. E eu consigo, quando eu vejo meu paciente, eu consigo vislumbrar muitas vezes que ele consegue sair dessa situação de risco. Sei. A pessoa no café da manhã, por exemplo, que pega uma vitamina, algumas frutas para colocar ou farelo de aveia ou a quinua, a gente deve colocar todas ou ficar numa só, num cereal só? Não, juntar todos. Sempre um cereal. A gente tem que lembrar que aquela porcentagem que eu disse do prato, ela pode ser usada em qualquer refeição. No café da manhã, inclusive. Se nós comermos um café da manhã, aquele tradicional, né, que é o pãozinho com margarina e um café preto, é um erro alimentar. É um erro alimentar. Nós temos baixíssima fibra no pão branco, a gente não está tendo nenhuma proteína nesse café da manhã, né? Não está entrando nenhuma proteína nesse pão. Então nós temos aí 2 carboidratos, que é o açúcar que está indo no café, a gente tem o carboidrato do pão e uma margarina, que é uma espécie de gordura. Então é um café da manhã muito pobre, nós temos que enriquecer esse café da manhã. Colocar, como o doutor disse, colocar num liquidificador, se nós formos fazer uma vitamina, uma fruta, colocar um leite desnatado e colocar um cereal. Não precisa colocar todos os cereais, mas a gente pode fazer um mix, apesar que existe hoje farinhas, né, que são mix de cereais, não tem problema, eles incluem o farelo, incluem a linhaça, incluem quinua. Podemos usar um mix. Tomando uma vitamina dessa, está pronto o café da manhã? Não precisa mais nada? Está perfeito. Não precisa perfeito. Uma fibra, mais de uma fibra, porque a gente tem da fruta e tem do cereal, e um leite desnatado. Hoje nós temos leites desnatados também sem lactose. Sem lactose. Porque hoje a gente está tendo muita intolerância à lactose. Então as opções são muito grandes. São muito grandes
para se fazer uma excelente vitamina. Em um copo, a gente consegue... Num copo de vitamina? Já consegue eliminar esse café da manhã. Que beleza, que beleza. Vamos falar um pouquinho de geriatria, senão a gente acaba não partindo, já estamos no último bloco. A partir de que ano de vida nós temos que procurar um geriatra? Bom, basicamente eu tenho hoje cada vez mais cedo, né? Cada vez mais precocemente. Eu acho que a mulher, ela precocemente ela procura o geriatra por dois fatores. Primeiro, porque a mulher ela busca muito mais o profissional médico, o profissional de saúde. O homem tem muito medo de médico, né? Tem muito medo. Tem aquele velho ditado, né? Não procura médico, você vai achar, né? Então, ele é receoso, né, de procurar. Ele tem mais... Ele se cuida menos, né? Então, a mulher, ela tem a vida inteira, né? Ela já tem aquelas consultas de rotinas com o seu ginecologista. Com o ginecologista. Então, para ela... Mesmo antes da gravidez, ela já consulta o ginecologista. Por isso é muito fácil para a mulher, muito fácil, ela chegar ao geriatra. As mulheres elas têm procurado hoje ao entorno dos 40 anos, o geriatra, devido às alterações hormonais que vão acontecendo com ela, né? Menopausa, né, e pós-menopausa, a mulher ela já tem muitas alterações em pele, em cabelo, nas unhas, na disposição. E dois médicos de apoio nesse momento, muito importantes para ela, é o ginecologista e o geriatra, que conseguem fazer um balanço, né, do que deve ser feito, do que deve ser reposto. Hoje, nós temos uma gama de novas descobertas, de vitaminas novas, de suplementos novos. Esses polivitamínicos que se fala, que tem no mercado, muita propaganda em televisão e tal, esses suplementos são bons? São recomendados? Não? Doutor, porque como o senhor já disse, a gente não consegue alimentar bem no dia a dia, né? Então, a gente fica nessa preocupação. Comprar um polivitamínico para suprir a falta de uma boa alimentação durante o dia, né? Sim. Eu acho que, assim, polivitamínico é uma coisa muito mais comercial, né? É um suplemento muito mais comercial. Por quê? Porque ele é genérico, né? Ele tem um pouco tem 1.300 vitaminas, um pouco de cada. Funciona como aquelas pomadas, né? Onde tem um pouco de cada coisa. Um pouco de antifúngico, de antibiótico, de anti-inflamatório. Não se sabe o que está tratando. Eu acho assim, é a mesma indicação de uma pomada ampla, de amplo espectro. Não se sabe o que está tratando. Então, o polivitamínico, por isso que ele é venda aberta, ele não precisa de uma prescrição médica, e por isso que a maior parte das vezes vai se incorrer em erro. Esse erro, porque não se está tratando efetivamente a deficiência. Né? A deficiência. Por isso que hoje nós conseguimos dosar, né, com a evolução da bioquímica, dos laboratórios, dessa parte laboratorial, hoje nós conseguimos dosar todas as vitaminas. Sim. Bom, as pessoas idosas é muito importante o geriatra, lógico, né? Tem cansaço, tem aquela... Também o idoso tem muito cansaço, né, doutor? Sim, hoje nós trabalhamos, o geriatra trabalha muito próximo do neurologista, né? Nós damos apoio nas doenças neurológicas, né? Ajudamos a tratar as doenças neurológicas e, juntamente, nós somos o clínico geral do idoso. É o médico que entende o idoso, né, que sabe as particularidades do envelhecimento, né, tanto do homem quanto da mulher. Ajudamos no cuidado desse idoso, no trato dele junto da família. Né? Hoje, cada vez mais estão tendo home cares, né? Estão tendo estações de tratamento dentro de casa. Rapidamente, mal de Alzheimer não tem cura, né, doutor? Mas tem controle. Tem controle bom ainda? Tem controle, tá? Tem vários hoje institutos de pesquisa estudam essas doenças degenerativas do cérebro no mundo todo. E sempre, né, temos medicações hoje, existem novas medicações que estão para surgir, então sempre existe um alento para essa doença. Ué, que bom. E tem uma idade para começar com esse mal de Alzheimer? Não tem, né? Não existe uma idade predominante, né? São pessoas realmente acima de 60 anos.
mas não existe uma idade específica. São vários fatores que envolvem o Alzheimer. O Alzheimer ele é muito particular para cada pessoa, né? Alguns ele é muito mais agressivo, né? Outras pessoas conseguem se estabilizar essa doença, mas ainda tem muito que se descobrir ainda do mal de Alzheimer. Doutor, infelizmente eu vou ter que chamar o senhor de novo para um outro programa, porque o assunto é muito bom, muito grande e muito bom, muito interessante para o nosso telespectador. Para finalizar, qual é aquela pessoa da história que transformou, na sua opinião, a humanidade, que se aparecesse, o senhor se curvaria em reverência? Olha, doutor, uma das pessoas, né, são várias, né, dentro da medicina eu tenho várias para dizer, mas uma eu acho que Nelson Mandela. Nelson Mandela. Deixou um exemplo magnífico. Que maravilha. Né, e incrivelmente... Esse realmente foi grande. E incrivelmente perdoou ainda seus algozes. Ficou... mais de 30 anos na cadeia, Sim. né? E saiu pedindo na paz, né? Na alegria. É uma coisa impressionante. Com certeza. Perdoou todas as pessoas que o humilharam ou que o fizeram sofrer. Então é um dos exemplos que nós devemos seguir. Dr. Wagner Chiapetti, nutrólogo e geriatra, foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Recebê-lo no programa, viu? Mas, novamente, o senhor voltará ao programa, Com porque certeza. O assunto é muito grande. Será um prazer, doutor. E é muito interessante. Muito obrigado. E vamos à nossa poesia final, que falamos sempre no programa. E o título da poesia é Cansaço, de Castro Alves. O náufrago nadou por longas horas. Na praia, dorme frio num desmaio. A força, após a luta, abandonou. Do sol queimou-lhe a face ardente raio. Pois eu sou como nauta. Após a luta, meu amor dorme lânguido no peito. Cansado, talvez morto, dorme da indiferença no gelado leito. Sobre as asas velozes, andorinha maneira se lançou nos puros ares. Veio após o tufão, lutou debalde, mas em breve boiou por sobre os mares. Eu sou como a andorinha, ergui meu voo sobre as asas gentis da fantasia. A descrença nublou-me o céu da vida, e a crença estrebuchou numa agonia. Como as flores de estufa que emurchecem, lembrando o céu azul do seu país, minha alma vai morrendo, suspirando por seus perdidos sonhos tão gentis. E que durma, ó Virgem Santa, que criou sempre pura a fantasia. Só a ti é que eu quero que te sentes ao meu lado na última agonia. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Wagner Chiapetti, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias.